Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Então, vamos agradecer a Deus pela chuva e por nós estarmos aqui reunidos como igreja para cultuar o santo nome de Deus. O pregador vai ser hoje o Carlito, o Antônio Carlos, a Cabal. E pedir em favor dele e de nós, que vamos ouvir, e os hinos que vamos cantar, e depois os pedidos de oração que vai ter o irmão Paulo, o irmão Daniel, que dirige o coelho, vai ocupar aqui para atender os pedidos das pessoas, para colocar e orar a Deus. Então, oremos. Amado Deus e Pai, queremos agradecer-te por mais este momento que estamos concedendo agora aqui, culto que tivemos na parte da manhã, os que estiveram presentes, durante a noite, e durante todo o dia, esse dia que nós passamos, na tua presença também, que tu vem dando vida, esse fôlego de vida para nós. Senhor Deus, pedimos em favor dos hinos que vamos cantar, que nós possamos cantar com o coração aberto para te servir, para te honrar. Pedindo em favor do pregador também, que fale no ouvido do Santo Espírito. Assim nós que vamos ouvir também, vamos estar atentos da tua palavra. Pedimos em favor da família de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos e os nossos irmãos em Cristo. E todas as igrejas também que existem na face da terra, pregando a tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos, agradecemos. Amém. Então vamos louvar a Deus.
Eu peço para o Luiz ir para o sítio. Nossa família toda esse mundo. Os meus. Nem peço por mim,
igreja. Igreja. Vamos lá. Senhor nosso Deus, né? Nós estamos aqui na tua casa nesse momento para prestar culto, mas sabemos que de nós mesmos não somos nada. Pedimos, né, a tua direção, a tua proteção, a tua, né, instrução a cada um de nós, que possamos, né, entender a sua palavra, a sua mensagem essa noite. E pedimos, né, desde já pelo pregador, não só na noite de hoje, né, que o Senhor usa o irmão Antônio, mas que o Senhor possa estar, né, cuidando do futuro dele, da vida dele, esses propósitos que ele tem no coração, que o Senhor possa estar abençoando cada um, né? Isso é uma coisa entre o Senhor e ele, mas que o Senhor possa estar abençoando, né, tudo aquilo que ele tem no coração, se for da sua vontade, o Senhor possa estar concedendo a ele. Também pelo irmão Daniel, né, tudo aquilo que ele menciona, que ele pede, que ele necessita, o Senhor sabe de todas elas, é conhecedor de todas. E esse pedido que ele fez está pelo irmão Américo, né, das necessidades de lá, sabemos dos problemas, sabemos das dificuldades que ele dirigiu a igreja hoje, que o Senhor possa estar fortalecendo ele lá, daquilo que ele necessita. E também a todos, né, os líderes, pessoas que estão na frente dos trabalhos, sabemos que a dificuldade é grande, mas que o seu poder é maior, né, e pode nos amparar, assim como o pastor Américo lá, como o pastor aqui, né, daquilo que ele pede, daquilo que ele necessita, né, daquilo que ele deseja, que ele possa ver o seu ministério indo bem, né, que a base dele, que é a sua família, que o Senhor possa ver também bem, função de paz, de amor, de tranquilidade, da sua presença, e também na parte espiritual, a sua esposa, seus filhos, seus netos. Também pedimos pela irmã Sônia, esse nome que ela citou, as necessidades, os problemas, sua propriedade lá, que o Senhor possa estar cuidando lá, né? Que ela sempre possa ter para nos oferecer os frutos da terra lá, que o Senhor possa estar abençoando. O irmão Antônio, com as suas dificuldades, as suas necessidades, principalmente na saúde, essas pessoas que têm encontrado na rua aí, pregado, que o Senhor possa estar amolecendo o coração deles, né? O Senhor é conhecedor de tudo, sabe da beleza do coração humano hoje, né, aí fora. O irmão João, a irmã Rosinha, com as suas necessidades também, da saúde da irmã Rosinha, né? Esse problema que ela tem, o Senhor possa estar cuidando e abençoando, que ela possa ficar livre, né, das dores, das dificuldades que ela sente, né? E a sua família também, pelo seu neto, que eles possam ter o privilégio de ver o seu neto crescer com saúde, né? E principalmente que possa crescer instruído pelos pais da sua palavra, pelos avós também, que possa abençoar cada um. A irmã Marina, na sua família, seus filhos, seus netos, suas netas, bisnetas, né? Aqueles, os filhos, né, os que já conhecem ali, que já têm uma semente plantada, que já conhecem a tua palavra, que já ouviram, né, o teu amor, a tua salvação, e que já conhecem um pouco, o Senhor possa estar pensando ali, e um dia eles possam, né, cair na realidade e ver que esse mundo, né, não tem nada de bom, e que possa ter o desejo de frequentar a igreja e chegar à fé em Jesus Cristo. Também pela irmã Célia, né, a sua mãe principalmente, né, a saúde, que possa recuperar, que possa andar normalmente. E a irmã Célia aqui na igreja, né, a sua filha, que o Senhor possa estar abençoando, que ela possa sentir prazer em estar aqui, vontade de estar aqui presente, e que o Senhor possa nos ajudar, e também nós possamos, né, ajudar no que ela necessita. Né. Peço por mim, né, na minha saúde, né, e pela minha família, pela Cássia, né, pelo Mateus e sua família, que o Senhor possa estar abençoando, que também reconheça que está o caminho que está vivendo e possa, né, aquilo que já foi plantado também no coração, que possa reconhecer que aqui é o verdadeiro caminho, a verdadeira vida, a verdadeira paz se encontra em Jesus Cristo. Peço pelos meus irmãos, né, de uma forma geral, e pelos irmãos da Cássia, né, de cada um com sua família, com todas as pessoas que têm ao redor deles, principalmente os maiores da sua saúde.
Tudo isso nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Paulo. Vou agradecer pela chuva, né? Chuva, diz que dinheiro não cai do céu, hoje caiu. Chuva é vida. Ele me deu uma dica aqui de uma coisa que eu nunca fiz, né? Ele orou com os irmãos numa casa, né? Aqui no público, eu olhei para os irmãos no carro, né? Ele estava na casa, na minha oração, eu tenho uma casa, né? Moraram tudo aqui. Ali que vou morar, porque já foi lá para você, cresceu aí, você vai ter a palavra. Que Deus conduza para nós, que Deus abençoe. Está sendo uma experiência para mim, por enquanto eu não pedi ingresso para a igreja ainda, a minha proposta é esse. Eu estava pensando assim, eu sei fazer parte da igreja, o meu irmão pastoreia, é o mais novo que manifestou a fé, né? E eu tenho aprendido muito com ele. Eu tenho aproveitado os cultos, né? As gravações que ele faz, tenho aproveitado bastante. Então é um privilégio isso. E ele está na direção, é um pastor, e eu poder fazer parte dessa igreja. Para mim vai ser um privilégio muito bom. Porque eu tenho comentado muitas coisas com ele a respeito da Bíblia, né? Eu aprendo muito com ele, a gente conversa, a gente se fala. Então, no começo da minha família, eu ficava preocupado. Porque ele conversava, não queria que eles ouvissem que eu estava. Não estou tendo problema com a igreja, não. Estou saindo de lá. Eu falei, se eu tivesse um problema lá, eu não teria coragem de ter pai outra igreja. O problema meu não é problema nenhum, eu estou bem com todos os irmãos. Então, o pastor está sabendo já, eu não falei com ele ainda, mas ele sabe que eu vou fazer parte da igreja aqui. Ele falou só, o Carlito está contente lá, se ele se sente bem lá, ele seja feita a vontade de Deus, ele quer estar lá fazendo parte dele. E a minha família ficou muito entendendo. No começo levou eles acharam que foi estranho, né? Tem muitas coisas que eu não concordo lá, né? Mas não vai depender de mim, eu não vou mudar. E eu não vou mudar nem a decisão da minha família. Eu tenho que mudar a minha decisão. Eu tenho que tomar a minha decisão diante de Deus, não para ele. Então, para me servir a Deus. Eu acho que aqui eu serviria a Deus muito mais bem, com mais liberdade para servir a Deus. Eu quero deixar de trabalhar, eu quero dedicar mais a minha vida. Porque agora, aposentado, uma idade, a gente pensa ver se eu pensava em parar, não preocupar com mais nada. Quando você pega uma certa idade, você tem que ocupar mais, porque você fala, poxa vida, eu posso ajudar as pessoas mais novas, ensinar e aprender também, que sempre a gente está aprendendo. Então, a minha proposta é isso. Eu agradeço os irmãos aqui da igreja, está de parabéns, está tudo bem aí. A minha mulher está soprando o meu aí, que eu não orei pelo irmão. Eu não, foi o pregador da noite. Orou. Pregador da noite. Sim, orou sim. Orou. Eu não sei qual foi o pregador. Você orou só que o Antônio, você foi a irmã do Carlos de Raval e o Antônio Barbosa. Ele foi um futuro e tudo mais. Mas Deus sabe. Está gravado, ele é tira do brincando. Foi o pregador da noite, parece que ele cantou. E eu estava ali, eu falei com a Lourdes, né? Falei para ela, a gente não está desentendendo nada, a gente tem um bom relacionamento diante de Deus. E eu estava falando para ela mesmo, eu agradeço ela ela colocou tudo certinho, uma vez eu esqueço de pegar, ela pegou, guardou tudo certinho na bolsa, tudo que eu precisava, ela colheu tudo dobradinho, as roupas, não está faltando nada. Eu agradeci, mas eu sei que ela tem bastante, porque ela tem os netos, está direto quase com ela. A Alexandra, ela dá aula, sempre tem a netinha lá, fica lá com nós. O Arthur também, está perto, a Cris está junto. Então, ela sozinha como mãe, ela atende bem o genro, a filha, e o filho e os netos. É sacrificado para ela, a gente tem muito contato, e ela é muito livre com isso. E eu falei para ela, não estou saindo, não quero ter problema, não quero estar discutindo. Falei, porque a minha vontade é que ela pudesse fazer parte aqui.
Mas ela, a intenção dela agora é assim, então a vontade de Deus não é nossa, não podemos estar. E eu falei para ela, eu agradeço a esposa que eu tenho, por tudo que ela tem feito, né? E ela não tem discussão, não está tendo discussão. No começo ela teve um pouco de discussão comigo. Ela achou que eu estava tomando uma decisão muito errada. Eu já saí de uma igreja, saí de outra, saindo de outra. Eu falei, dessa vez eu estou sendo diferente, eu não estou sendo porque é que eu não dá, a maneira que eles agem lá, a igreja, são pessoas boas, irmãos, muito delicados também, mas só que eles vêm de outros, e é difícil. Então, qualquer um dos irmãos fazer parte vai estragar, vai concordar com isso. Mas assim, eu agradeço, né, as irmãs aqui, os irmãos, né, pela igreja, como está bom aí no fundo, no meu quarto, tudo ajeitadinho, as coisas tudo ajeitadas, geladeira, tudo bom. Eu agradeço a Deus por isso. Eu passo o dia só, eu gosto de ficar sozinho, eu sou de ficar sozinho, em casa, quando sai, eu fico sozinho. Aqui eu fico aí, não tem desculpa, ninguém chama eu, que eu estou aí sozinho. Então, para mim é muito bom. Não estava falando, eu estou em paz aqui. Aprendeu a mexer com fogão, cozinha, fez tudo. Eu estou brincando. E Deus sabe por quê. Quando a gente eu aprendi, hoje eu falo assim, vivo sozinho. Mas o assunto esse assunto rando. Mas eu pretendo entrar, né, fazer logo em breve, fazer parte da igreja aqui. E vai ser um privilégio muito grande ouvir os irmãos e aprender com os irmãos. Irmãos, vamos falar em. Vamos ver em Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Como nós devemos prestar culto diante de Deus. Como devemos? Romanos capítulo 12, do versículo 1 até o, não sei, até onde está aqui, mas sabe o que eu estava pensando, irmão? Que você lê o que Paulo fala aqui, Romanos 12, capítulo 1, ele disse assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, é individual isso. Vou na igreja, mas eu tenho que saber que eu estou prestando culto. Não só aqui na igreja, eu tenho que prestar culto a Deus. Na minha mente, a todo momento da minha vida, eu estou pensando em fazer a vontade de Deus. E no serviço, eu posso estar trabalhando, mas eu estou no espírito de agradar a Deus, fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, dentro da minha casa, com a família. Então, a nossa vida, como cristão, Paulo exorta, porque o final do livro diz assim que o corpo nosso pertence a Deus, o nosso corpo inteiro pertence a Deus. Então, e aqui ele fala: rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente serve a Deus, ou você não serve a Deus porque o outro serve. Tá? Porque eu estou vendo o outro servir e vai na igreja eu também. Não, cada um tem a sua vida diante de Deus, o seu propósito diante de Deus, e você tem uma experiência. Paulo fala, por isso que Paulo fala: rogo pela compaixão de Deus. Lembra que Deus teve compaixão de nós. Compaixão. Por isso que devemos prestar culto de adoração a Ele, porque Ele teve compaixão de nós, de livrar nós da condenação eterna, de tirar nós de uma situação pecaminosa diante dEle. Ele perdoou, oferecendo o Filho dEle em nosso lugar. Aí eu estava prestando bem atenção, irmãos. Está vendo em Hebreus como o povo de Israel sacrificava os animais, né, prestava aquele sacrifício. Só que aquele animal tinha que ser morto, não prestava vivo, era morto. Eles faziam aquele ritual, né, e matava o animal, colocava o animal no altar, queimava. E Jesus apresentou vivo. Ele se ofereceu, não tirava a vida dele antes, ele se ofereceu vivo. Ele deu a vida dele em sacrifício vivo, santo, para que nós tivéssemos essa liberdade de
de oferecer culto a Deus por meio de Jesus Cristo. Senão nós não tinha como prestar culto a Deus, porque o sangue dos animais, até o que eles ofereciam lá, não lavava o pecado deles, não tirava o pecado deles, mas era um ciclo. O que ia acontecer? Mas só para o animal era morto, até cessar esse ritual, esse meio de oferecer animal morto, derramar o sangue para prestar, para reconhecer os pecados, para entregar esse sacrifício a Deus para que os pecados dele fossem perdoados. Mas os pecados não eram lavados, porque o sangue de animal, sangue de bode não tem poder para nos livrar da condenação do nosso pecado. Jesus Cristo veio e cumpriu, uma vez só ele cumpriu tudo, dando a sua própria vida. Ele não mataram ele antes, não, ele deu a vida em nosso lugar, ele se ofereceu em nosso lugar. Então, por isso que Paulo fala, devemos prestar sacrifício vivo, ou sacrifício de reconhecimento da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, que Ele teve por cada um de nós. Olha a compaixão que Ele teve de nós. Paulo fala, para que nós reconhecemos a compaixão de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Esse corpo não pertence a mim. Esse corpo não é meu, esse corpo estava entregue a Satanás, porque o diabo usava desse corpo, porque o nosso espírito estava morto diante de Deus, e o nosso corpo sendo usado conforme o diabo queria. Nós estávamos debaixo da potestade, debaixo da direção do pecado, da velha natureza. Quando nós fomos libertados disso, olha, agora nós podemos usar esse corpo que estava condenado, né, que não estava separado da comunhão de Deus, nós não tínhamos como ter comunhão, enquanto nós não reconhecesse pecador diante de Deus, ter que arrepender dos nossos pecados para que nós se tornasse uma nova criatura. Esse corpo que passa a ser templo do Espírito Santo, é por ele que nós vamos prestar culto, sacrifício vivo a Deus, que é o culto racional. Entender por que eu devo fazer isso, por que eu devo adorar a Deus, por que eu devo honrar o nome de Deus, por que eu devo se submeter à vontade dele, porque ele teve compaixão de nós. Quando a gente fala, Deus usou de tão grande misericórdia, ele dá o filho dele, ele entregou o filho dele para que nossos pecados fossem perdoados perante ele. Ele usou o filho dele, o próprio filho dele. Então nós reconhecemos que nós temos que prestar culto de adoração, sabendo por que nós estamos fazendo isso. Porque nós estamos fazendo com todo motivo que Deus merece, com toda razão. Deus merece nós prestar culto a Ele e entender por que nós estamos fazendo isso. Porque muitos não entendem. Você vai ver as pessoas na igreja hoje, as pessoas estão fazendo, não aprendem como prestar culto diante de Deus. As pessoas zero capricho em tudo. Um louvor bem tocado, bem cantado, instrumento até demais, o templo bonito, tudo no jeito, tudo preparado para agradar. Pensa que está agradando a Deus, está agradando o homem, está satisfazendo o homem. Não estão tendo, não está sendo sacrifício. Está pensando assim hoje, sacrifício, irmão. Você fazer a tua vontade não exige sacrifício nenhum. Você fala assim, hoje eu não vou na igreja, não precisa de sacrifício nenhum, eu não vou, acabou. Agora, quando você fala, eu vou na igreja, você vê que é o sacrifício que você está fazendo. Por que você está indo na igreja? Tem motivo para ir na igreja. Eu venho na igreja, não é porque aqui eu vou estar junto com os irmãos, uma amizade, trocar conversa, distrair esse momento. Não, nós estamos aqui porque Deus é digno do culto que nós oferecemos a Ele. Quando Jesus fala assim na ceia, o irmão Sebastião estava falando ontem, o irmão Paulo citou,
essa passagem de quando Jesus disse: "Isto é o meu sangue", o sangue do Novo Testamento. Antes dele morrer, ele disse isso. Vivo, ele estava vivo. Ele disse: "Isto é meu sangue", que é o sangue da nova aliança. Então ele se ofereceu um sacrifício vivo, com vida. Ele tinha que ser morto para que nós, estando morto, nós ia ressuscitar com ele. No momento que nós cremos nele, nós ressuscitamos por meio de Jesus Cristo. Nós somos nova criatura, o nosso corpo está aqui, nós não sabemos até quando nós vamos viver. O que nós temos que fazer com o nosso corpo? Serviço a Deus, dedicar a Deus, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Lá em Coríntios, Paulo diz assim que nós não devemos tomar o nosso corpo quando Paulo fala para unir com a meretriz. Ele fala que fala da união, que se torna um só corpo. Depois ele fala que, até vamos lá, irmãos, vamos falar também, a gente fala até não fala o que a Bíblia fala. O que a gente fala, às vezes vai contra o que a Bíblia fala. Mas olha aqui no versículo 6, 19, 1 Coríntios 6, 19, ele fala assim, versículo: "Ou não sabei que o vosso corpo", esse corpo, lembra que eu falei aquele dia da carne? Mas olha bem, depois que você passa a servir a Deus, como devemos usar o nosso corpo? Essa carne que deseja, cobiça as coisas que agradam à vontade dela, que satisfaz, mas olha o que o apóstolo Paulo disse: "Ou não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus", é de Deus, porque é Deus que criou o nosso corpo. Ele não porque fosse comprar, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fosse comprado, custou a vida de Jesus. O sangue dele teve que ser derramado para que nós pudéssemos ter essa comunhão com Deus, porque nós nasce embaixo de condenação. Porque fosse comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso entendimento, com os quais pertence a Deus. Então o nosso corpo pertence a Deus, não pertence a nós. Nada pode impedir, irmãos, da gente servir a Deus, dedicar a nossa vida. Eu tenho que dedicar a minha vida para o Senhor. Eu tenho que dedicar. Então, se a gente começar a pensar no propósito de Deus na vida de Deus, tem um propósito na vida de cada um. O que Deus quer da minha vida? Eu devo me preocupar com o que Deus quer da minha vida. O que eu devo fazer? Tenho tempo, não sei até quando eu vou viver. Quantos dias eu vou viver? Eu não sei, até amanhã, até depois. Eu não sei até quando Deus vai me dar a vida. Então, eu tenho que ser usado para fazer a vontade do Senhor. Então, eu quero tomar eu tomei essa decisão, mas sempre a gente tem um empecilho da vida da gente. Sempre tem algo que impede a gente de estar na igreja. Eu não estou falando que quando eu estava no SEAD, eu trabalhava tudo, eu não podia ir na igreja lá por causa do serviço. Era difícil, por causa do que entrar comigo. Eu terminava tudo, chegava 11 horas de casa, para ir na igreja, 2 horas da manhã eu tenho que estar acordado. Eu vim aqui, aí eu tenho que fazer uma escolha. O que agrada mais a Deus? Eu falei, agora eu estou concentrado, eu tenho uma liberdade mais de Deus. Por que eu vou ficar preso no serviço, querer servir do Senhor, porque o patrão se torna Senhor, e para mim está me atrapalhando eu querer fazer o que eu dedicar a minha vida mais para o Senhor. Então eu na minha consciência eu penso assim, eu estava vendo isso aqui, porque Paulo disse que devendo apresentar esse corpo em sacrifício vivo, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, consciente do que você está fazendo, dando valor no que Deus fez por nós, enviar o seu próprio Filho. Ele é digno de toda a honra
de toda a glória, de toda a nossa dedicação é para Ele. Começa, você vem aqui domingo no culto, quarta-feira você vem, sexta-feira você vem, sábado você vem, domingo você vem. Aqui tem gente mais lá em Bauru você perdeu 2 cultos, você perdeu 2 semanas. Aqui você aproveita, você perde um, você tem mais culto durante a semana. Você aproveita, lá você perde, tem mais, tem reunião, você não vai bate-papo. Não, tem aquele, então você tem conservação. É um bate-papo, é trocar ideia, não é um culto, parece que uma pessoa não sabe que é reunir para prestar culto a Deus. É culto de adoração a Deus. Então é um sacrifício que você faz para servir a Deus, sacrifício vivo. Sacrifício é como se você estiver valorizando aquilo que Deus fez por você. Eu quero dedicar minha vida, não vai pagar, não vai dar, você nunca vai fazer algo que vai pagar o valor de Deus, a compaixão que Deus tem de nós. Porque somos falhos, somos pecadores diante de Deus. Então o sacrifício dele, que ele fez por nós, o sacrifício que nós fazemos para dedicar o culto a ele, irmãos, é cheio de defeito, é cheio de falha. Quantas vezes a gente está ouvindo, a gente tira a atenção da palavra de Deus. E o Espírito Santo que habita em nós, ele que intercede por nós, essa comunhão diante do Pai, esse culto que é servido a Deus. É o Espírito Santo que tem esse acesso ao Pai. Se fosse nós diretamente, nós não tínhamos como prestar culto a Deus. Mas o Espírito Santo que está entre nós, que está habitando em nós, que Jesus disse que se ele fosse para os céus, ele não ia deixar órfão. Quando ele fosse, ele ia deixar o crente órfão. Ele ia enviar o Espírito Santo. Então cada um de nós tem o Espírito Santo de Deus. Eu falei para o Coelhinho para a missão, falando do batismo, que todos que creem em Jesus têm o Espírito Santo de Deus. Do momento que ele crê, passa a ter o Espírito Santo habitando. E esse corpo passa a ser templo do Espírito Santo. Às vezes a gente esquece, mas esse corpo é para ser dedicado para o Senhor, para servir a Deus. Então isso que Paulo queria passar para os irmãos, que o que ele falou não é para aquela época, é para nós hoje. É para sempre. A palavra de Deus ela tem validade para sempre. Sempre nós vamos ver isso. E quem vem depois de nós vai ver isso que nós estamos falando hoje, vai falar a mesma coisa. Sempre vai ter alguém comentando a respeito da palavra de Deus. Sempre vai falar, a palavra de Deus sempre vai ser lembrada porque ela é presente. Ela não é passada, a palavra de Deus ela é presente. Ela está presente em toda a vida nossa. Então a gente tem que incluir isso na nossa consciência. Esse culto de adoração a Deus em sacrifício vivo, é você fazer algo para o Senhor, porque o povo de Israel oferecia sacrifício de animais. Hoje nós não estamos debaixo da lei para oferecer sacrifício de animais. Hoje nós podemos servir a Deus como? É servir a Deus em gratidão ao que Ele fez por nós, de adoração, de honra, glória para Ele. Então, irmãos, e aqui ele continua: não seja conformado com esse mundo. Olha, não seja conformado com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a vontade, transformando pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Aqui tem um processo. O que nós temos? Eu creio na palavra de Deus. Agora eu tenho que servir a Deus. A palavra de Deus ensina como nós devemos servir a Deus. Nós não vamos servir o homem, que hoje ele tem uma decisão, hoje ele tem outra. A palavra de Deus ela é para sempre na nossa vida. Nós que temos que entender ela. É como você encaixar na vontade de Deus. Saber o que Ele quer na nossa consciência. O que Deus quer, o que agrada a Deus na minha vida. Eu vou fazer uma coisa, o que agrada a Deus? Devo fazer isso ou não? É para a glória dele ou não?
é para satisfazer a minha carne? Não. Eu tenho que entender que o que Paulo fala aqui é que nós devemos transformar. Sempre transformar. Não conformei com esse mundo, mas transformar. Não é só conformar, não conformou, pronto, eu não estou conformado. Mas eu devo transformar. Olha bem o que ele fala. Não ser conformado com esse mundo, mas ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Uma mudança de vida que as pessoas, primeiramente, que agrada a Deus, a vontade de Deus. Para que as pessoas vejam uma mudança de vida em nós, para que eles possam entender que tem algo na nossa vida que pode mudar aquela pessoa através do fruto do Espírito Santo que habita em nós, pela reação do Espírito Santo, amor. Quando Jesus fala, o fruto do Espírito Santo é amor, a bondade, a longanimidade. O cristão apresentando isso, que ele antes ele não era aquela pessoa, mas agora ele é, ele mudou de vida. Então o Espírito Santo vai orientar como devemos, se nós somos transformados, não é para conformar com esse mundo, mas ser transformado. É uma mudança de vida que agrada a Deus. Não ser conformado com esse mundo, mas ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Então o Espírito Santo renovou o nosso entendimento. Nós temos o ensinamento por meio do Espírito Santo, como nós devemos agradar a Deus. Não eu faço do meu jeito. Por isso que eu acho que hoje muitas igrejas estão fazendo da maneira que eles querem. O culto deve ser feito de acordo com a vontade de Deus, no nosso entendimento, se eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus ou não. Pode estar agradando a mim, posso estar agradando a igreja, posso estar agradando os irmãos, mas não está agradando a Deus. Às vezes o pastor acaba dando liberdade para a igreja, os irmãos começam a ter uma vida mais não com compromisso diante de Deus. E nós somos comprometidos com a palavra de Deus, porque o que Paulo diz aqui é o que nós devemos. Nós temos uma mente renovada, o mundo não tem, o ímpio não tem, mas nós temos. Então nós que somos cristãos não devemos fazer o que eles fazem, praticar o que eles praticam, mas nós temos uma mente transformada para não viver daquele jeito, não fazer aquilo que eles fazem. Não somos melhor, ninguém é melhor. A palavra de Deus mostra que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Olha, para tirar todo o orgulho nosso, que eu não sou melhor que ninguém. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, sendo justo. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Por meio da palavra dele, por meio do sangue dele, pela vida dele, pelo ensinamento dele. Nós passamos a ser uma nova criatura para viver conforme a vontade dele. Porque nós somos comprados por bom preço, nós pertencemos a Deus hoje. Então, por isso ele disse: não seja conformado com esse mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita a vontade de Deus é perfeita, a nossa não é. A nossa falha, mas a dele não falha para nós. Então é perfeita. E ele fala aqui, porque Paulo diz, porque pela graça que é dada, digo a cada um de dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Nunca nós devemos ali além do que nós convém. Se eu não entendo, eu tenho um limite de conhecimento. Todos nós temos. Nós não podemos ir além, fazer coisa, querer fazer algo, porque vamos supor, dentro da igreja, ele vai falar que como que é? O irmão não tem o mesmo dom que o outro tem. Não somos iguais, somos diferentes. Paulo fala que nós somos uma igreja como um corpo. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes,
pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui já está falando com a igreja, os irmãos. Ele falou individualmente que nós devemos prestar culto a Deus, um culto racional, porque nós entendemos a palavra de Deus, mas nós devemos entender aqui que a fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como em um corpo somos muitos membros, um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Se a gente olhar, se você vai pegar algo, se eu não alcanço, para mim pegar, eu tenho que dar um passo para aproximar a mão para pegar. Quer dizer, o pé não vai pegar, o pé vai contribuir para que a mão alcance aquilo que você deseja pegar. Os olhos, você tem que ver, olha a função de tudo vendo, eu tenho que ver, e saber na consciência, isso aqui é um guarda-chuva, o princípio do guarda-chuva. Então, na sua consciência, você sabe, você decide o que é isso aqui. Então, o membro da igreja, você não está. Às vezes você sabe uma coisa, você faz algo, e o outro faz algo, é usado para fazer algo dentro da igreja, tem sabedoria para ensinar, para exortar, aquele que para consolar, aquele para atender a necessidade dos irmãos. Tudo isso na igreja faz parte do ensinamento da palavra de Deus, faz parte. Esse é o culto. Aqui está envolvido o culto diante de Deus. Como nós devemos, como corpo, como nós devemos viver como um corpo? Olhar para o nosso corpo e ver a necessidade que tem do outro. São diferentes a função. Então, dentro da igreja também tem a função diferente um do outro. Um serve para confortar. Olha bem, vai falar sobre isso. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, versículo 4. Muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós que somos muitos, olha, somos um só corpo em Cristo. Assim que nós somos muitos, somos um corpo em Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo. Ele é a cabeça. Ele é o cabeça. E nós somos o corpo. Às vezes eu sou o braço, eu sou o pé, outro é a mão, outro é. Cada um tem a função da igreja, para que o corpo, esse corpo, da maneira que Deus quis, essa maneira, de nós estar reunidos e um servindo o outro, e nem todo vai fazer algo sozinho, um vai depender do outro. Não precisa de você pensar. Você vai ter que ter o dom de ensinar. Por quê? Ele vai falar aqui. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça nos é dada, se é profecia, se é para fazer, profetiza. Esse é. De modo que, tendo diferentes dons, versículo 6, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, do conhecimento, confiança. Você vai falar de algo que você sabe, que você confia no que você está falando, porque é a palavra de Deus. Você vai falar algo que está escrito aqui, o que ia ser escrito. Os profetas não falavam desse livro. Ele não era, eles faziam porque sabia, porque conhecia, não, porque ele recebia do Espírito Santo a palavra, o que era para falar, o que era para obedecer. Então o profeta tinha isso, então foi escrito da maneira que Deus quis por meio do Espírito Santo, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, um é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar e ensinar, que haja dedicação no ensino. Aqui o Bíblia está falando do pastor. Se é ministrar, que ministra a igreja.
Se é ministério, seja em ministrar e ensinar, e haja dedicação no ensino. A pessoa, para dedicar no ensino, ele tem que aprender. Porque se ele está no ministério, que não é o pastor Sebastião, como os outros pastores, está na direção de uma igreja, do trabalho, tem várias funções da igreja, nem todos é pastor, nem todos são diáconos, vamos supor, tem um diácono. Uns têm um dom diferente do outro. Deus vai usar cada um para servir o corpo, para servir a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. Então, para ensinar, é preciso aprender primeiro, ter sabedoria, dedicar para o ensino. Porque se você não sabe, quando Paulo fala, quando ele prepara Timóteo para ser pastor, ele fala para que não seja neófito na fé, para que não caia em tentação, que não seja novo na fé, para que tenha experiência para falar, para ensinar. Porque se ele não tem para ele, para ensinar, como que ele vai passar para outro? Se ele não sabe corrigir uma família, como que ele vai disciplinar uma igreja? Por quê? Por que Paulo fala disso? Porque o ministério do pastor, ele tem que ter sabedoria para ensinar, uma dedicação no ensino, para que as pessoas que ouvem aprendam. É preciso que aprendam. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, aquele que exorta, às vezes eu não sei exortar. Às vezes eu falar algo para o irmão para exortar ele, eu acabo ofendendo ele. Eu pensei nisso no mensão. Eu falando assim para ele que ele devia ser batizado, porque para ele é cumprir a vontade de Deus. Cristo foi batizado para que nós seguimos o exemplo dele, nós sejamos batizados, não somos salvos pelo bater nas águas, mas às vezes eu não tenho dom de exortar, eu cheguei falando, às vezes era melhor falar a parte, conversar com ele, saber por que ele não quer ser batizado, o que impede ele, para mim ouvir ele primeiro, porque eu não posso falar algo para a pessoa querendo que ela faz o que eu estou pensando, não. Primeiramente, ela tem que declarar o que ela sabe, o que ela pensa a respeito do batismo, por que ela não é batizada, o que impede ela de ser batizada. Então, eu falei para ele esse ontem. Eu estou falando aqui que os irmãos não prepararam e ouviu, eu falei isso para ele. Falei para ele assim: eu nunca, quando eles iam caminhando na estrada com o Felipe, quando chegou na beira de uma água, ele disse assim: eis água aí. O que me impede de ser batizado? Olha bem, e Filipe esperou dele, eu vi isso dele. O que me impede de ser batizado? Aí a pessoa está preparada para ser batizada. Filipe respondeu: é lícito se crer de todo o coração. Nada mais impede, nada. A família não deve impedir. Que eu lembro quando a Dolores foi fazer parte da igreja aqui, quando ela falou de batismo, o pai foi a mesma coisa que o pai deu as costas para ela. Para ela, primeiro a Dolores, depois acho que foi batizado junto. Então o pai virou as costas para não falar sim, pode. O pastor Sebastião falou, mas às vezes o cara ficar calado magoa mais a pessoa, ele não quiser desfazendo daquilo que você falou. Quando você troca uma conversa, você está entendendo, você está tendo você ou está concordando ou não está concordando, mas você está falando, respondendo alguma coisa. Aí dá na margem para a Dolores da Lázaro falar por que estava sendo batizado, por que queria ser batizado. Mas ele virou as costas e não deu ouvido, ele desfez. Irmão, sabe quem que ele estava desfazendo? O próprio Deus. Desfez um ato que Deus queria que elas fizessem, para cumprir a vontade de Deus, sendo batizada em nome de Cristo, para que fosse realizado isso. Então, às vezes a gente vai exortar uma pessoa, a gente tem que ter muito cuidado, porque as naturezas dentro da igreja não é igual. A gente tem que ver que o irmão tem, por isso que Deus usa o irmão que tem mais liberdade para falar, para exortar, para ouvir primeiro, para depois falar, e outro tem mais uma autoridade de corrigir, chegar a corrigir uma pessoa, tem o espírito de corrigir, que é o mesmo espírito de exortar, né? Na hora da gente tem que saber quando é motivo para exortar ou para corrigir.
que nós não temos direito, como igreja, não temos direito para corrigir o Elino, porque ele não é batizado, não é membro da igreja. Então nós temos que exortar. Se ele deve ser batizado. Por que ele deve ser batizado? Não é porque eu sou batizado, é porque Jesus manda ser batizado. É a vontade, porque Jesus foi batizado e importa que nós também devemos ser batizados para seguir a vontade dele. Aqui está a prova que Paulo, que quando eu pergunto para Filipe, Isaac, o que impede para ser batizado? É lícito se crer de todo o coração. Se você não crê, você está entrando na água pecador, da mesma maneira com seus pecados, sem perdão, e está saindo da água com seus pecados sem ser perdoado. A água, a função da água não é isso. A água não é para esse fim. Você tem que entrar nas águas salvo por Cristo. Eu quero fazer isso porque olha o culto racional, nós somos capazes de raciocinar. Eu vou entrar na água porque eu quero cumprir a vontade de Deus, porque eu creio em Jesus Cristo e eu quero ser batizado. É a mentalidade nossa, isso é dar glória a Deus, honra a Deus, cumprir a vontade dele. A vontade dele é que nós crentes temos que ser batizados. Então eu falei brincando para mim, eu estou jogando junto com o Sebastião para batizado. Eu não podia ter falado essas coisas, mas eu vou conversar com ele, não tenho liberdade para falar com ele. Eu não quero que ele sente, eu não venho. A gente não pode ser tropeço na vida de uma pessoa. Às vezes pelo que você fala, aí é pouco segundo. Você fala uma coisa, 1 minuto, conversando com a pessoa, você pode se mostrar contrariar a pessoa. E nós temos que ter cuidado, principalmente eu tenho que vigiar para isso. Às vezes a gente pensa que é amigo, né? Eu conheço ele dele muito novo. E então, às vezes, a brincadeira, com essa liberdade, né? Quando fala de coisa séria, coisa espiritual, então nós temos que ter cuidado. Porque não sei o que impede, a Sônia deve saber, ou ele também comenta para ela, não pode ser. Não fala nada. Não fala. Não. Fala que tem medo da água. Então fica, a gente tem que ensinar para ele chegar a tomar essa decisão. Mas deve haver dentro da igreja pessoas que devem estar ensinando. O Luciano já brincou com ele assim, Não devia ser, não deve. Ninguém de nós estamos aqui obrigados. Nós não estamos aqui obrigados, nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. A gente quer que ele também cumpra a vontade de Deus, mas nós não podemos obrigar ele. Nós devemos ensinar ele que deve cumprir a vontade de Deus. Mas obrigar ele não cabe isso. Deus que é o próprio Deus, que é dono de tudo, dono do nosso corpo, dono da nossa vontade, dono de tudo, ele não obriga. Nós temos toda a liberdade. Por isso que a gente é meio fácil, a gente relaxa, porque a gente pensa assim, olha, a gente no serviço é cumpre os horários, mas só que na igreja tem obrigação. A gente acaba achando assim, sendo que é o que vale mais do que tudo. O que tem mais importância para nós é o culto de adoração a Deus. É o que tem mais importância. A vida nossa, o aprendizagem nossa na igreja, tudo isso faz parte. Aí ele falou que exorta, no versículo 8, que ele exorta, use esse dom em exortar, e que reparte, faça-o com liberdade. Você não é obrigado a repartir o que você tem, mas você fazer isso com liberdade. Você tem toda a liberdade. Você tem algo que você pode fazer servir o irmão. Eu recebi minha missão, eu recebi do irmão. Então, dando atenção, fazendo. Não é obrigado a fazer isso, né? Estou fazendo de liberdade. Espontânea vontade, fazendo o que agrada a Deus. Você lembra, irmãos? Lembra bem. Jesus fala como você dá um copo d'água para um pequenino, você está. Para você pensar, as coisas mínimas que você faz como um servo de Deus, seu irmão, você está fazendo algo para o Senhor. Não precisa, a oferta da viúva Paulo, o que ela deu para ele? O que ele ia fazer com aquela moedinha? Ele ia fazer algo, aquilo não, mas o ato, a maneira que ela deu aquela oferta, tirar tudo, quer dizer que aquilo não valia nada, para ela era tudo para ela, é o que tinha, mas se fosse de olhar, não estou vou dar isso aqui, esse pouquinho,
Mas Jesus olhou a atitude dela, sabendo que ela só tinha aquilo e deu aquilo. E toda a liberdade, que obrigou ela a fazer isso? Ela foi lá e fez os outros faziam, só que a quantidade dela era muito pouco. E Jesus fala daquele pouco que agradou ele. Aquele jogava ela fazendo barulho lá dentro, quantidade grande, e ela jogou para mais e fez barulho. Eu estava lembrando da oração também do fariseu e o publicano. Olha bem, o Dom Sebastião falou, São Paulo, não sei, na hora das. Falou, o Dom Sebastião falou. Não sei como é que foi aí ontem, saiu. E eu estava vendo hoje, quando a pessoa fala na Bíblia, acho que ela passou olhando o que ele pregou falou aqui. Como foi a atitude daquele publicano e o fariseu? O fariseu acusou o publicano, falou tanta coisa, ele se justificou diante de Deus, sendo que ele não podia justificar, quem justifica é Deus, não é ele. Ele não podia justificar e nem acusar, nem considerar que eu sou justo, também não devo julgar ninguém. E o outro, o publicano, disse: Senhor, parece que a palavra foi assim mais ou menos, o seguinte: tenha compaixão por ser propício a mim, pecador. Ele reconheceu que ele não valia nada perante Deus, não valia nada. E ele desceu justificado, e o fariseu não. Então, eu podia ter mais ou menos na hora que termina 8h30, né? Já passei, já é 8h48, irmãos, me perdoem, né? Eu preciso sair, mas agradeço os irmãos. Quarta-feira eu vou estar aqui ainda, eu quero ouvir. Sexta-feira talvez eu estou, mas quero ouvir. E estou muito grato a Deus, pelos irmãos, pela preocupação do irmão comigo. Que Deus esteja abençoando essa igreja. Vamos um abraço, Deus abençoe. Agradeço a coração, pela disponibilidade. Puxei para perto agora, eu estou uma. O irmão me perdoa. Vocês devem estar perdoados, né? Vocês devem muito da você tem tudo isso. Vamos louvar o Senhor, agradecermos a mensagem. Aqui no passa por aqui, depois. Se até 17.
chave aqui. Vocês- We're friends. Vai chegar essa aí por aqui? Não, porque pode ficar. Espero por oração. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por esse culto realizado, agradecendo pela mensagem trazida do Teu servo, o Carito, agradecendo a presença dos irmãos aqui, nos deu uma boa noite. Traz nós aqui, Pai, sabendo que é da Tua vontade já, Pai, dos irmãos, da unânime para a quarta-feira estar aqui novamente para cultuar Teu santo nome. Em nome do Teu Filho, que nós pedimos e agradecemos. Amém.